Olá, sejam bem-vindos ao programa Transformação. Hoje nós saímos do estúdio para mostrar de pertinho para vocês a parceria entre a Mostra Mais Sustentável e o Lar dos Velhinhos. Para contar um pouquinho para a gente dessa história, está aqui a Lavínia Martins Aires, que é a co-coordenadora do projeto. Muito obrigada, Lavínia, pela participação no nosso programa. E eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa um pouquinho desse projeto, como ele foi idealizado. Nós que agradecemos o interesse e a atenção e o carinho de vocês estarem aqui. E eu tenho um imenso prazer, como co-coordenadora, estando co-coordenadora, junto com o idealizador do projeto, que não pôde estar aqui no momento, chama-se Fernando Caparica. É um engenheiro eletricista formado pela Unicamp, com MBA em sustentabilidade. Uma pessoa fora do comum, que teve e por isso eu posso fazer o elogio, a brilhante ideia de repensar a mostra de arquitetura no segmento, no Brasil. E eu vou dizer a vocês que foi um prazer enorme ter sido convidada. Topei na hora, mesmo porque tinha uma ligação com o Lar dos Velhinhos. Meus avós, durante uma época, moraram no pensionato São Rafael, que era uma estrutura muito interessante, que dava sustentação também ao Lar dos Velhinhos. Eram pessoas que podiam despender financeiramente para poder alugar alguns chalés e viverem. Eles viveram uma época aqui, não morreram aqui, porque foram bem longevos, graças a Deus. E então essa ligação toda afetiva, não apenas pessoal, mas também coletiva, porque o Lar dos Velhinhos é uma instituição de extrema de benemerência e de extrema credibilidade. Então, quando o Fernando Caparica idealizou esse projeto, e de que maneira ele idealizou? Ao frequentar as mostras de arquitetura, como frequentador, ele, a família, ele disse, puxa, meu Deus do céu, como ele diz, tanto esforço, né? Tanto valor financeiro e de talento, de conhecimento, que após esses dias vão ao esquecimento, né? E, na verdade, vão ao esquecimento e se perdem. Então, quando o Fernando começou a desenvolver um projeto, há uns 2 anos e tanto atrás, escreveu esse projeto brilhantemente, procurou fez algumas articulações e tudo isso, até que chegou o momento de realizar, através de um conhecido arquiteto, Rodrigo Espíndola, que é o especialista em sustentabilidade, sobre o qual eu já lhe falei anteriormente. Fui apresentada ao Fernando que precisava de uma pessoa para ajudá-lo a coordenar a mostra, para que ela saísse do papel, ganhasse vida, né, e viesse à tona da forma como veio aqui. E nós fomos assim trabalhar, né? Mas o mérito é todo do Fernando, que foi muito bem articulado. Buscou parceria com o Lar dos Velhinhos, buscou parceria com a Universidade de São Francisco, os alunos do escritório da Universidade de São Francisco, e trouxe essa inovação para o mercado e para o segmento de mostras. Só para justificar, um dos arquitetos que nos recebeu, um dos primeiros a nos receber, com trabalhos fora do Brasil, inclusive, ouviu o projeto, porque nós fomos o Fernando e eu fomos a cada um dos participantes, ouviu o projeto e disse, nossa, esse é um divisor de águas no segmento de mostras no Brasil. E realmente a gente acredita que seja. Não é melhor, não é pior, mas é diferente. Porque além da mostra, além da parte da sustentabilidade, acaba atendendo um chamado da entidade, uma necessidade. Então a entidade mostrou para vocês o que eles precisavam nessa estrutura, que é um prédio grande, né?
E o que eles precisavam aqui? Eles, na verdade, tinham pensado em demolir que o prédio que foi habitado em algumas épocas por idosos que viveram aqui, mas com o decorrer dos anos, porque essa entidade tem 113 anos, com o decorrer dos anos, foi sendo desativada porque as necessidades foram sendo outras, né, de acessibilidade e outras tantas assim. Então, ao ser desativado, eles pensavam até em demolir. Então, Fernando, que soube disso por intermédio de amigos pessoais, veio falar com o presidente, veio falar com executivos do lar e tudo isso, e em conversas eles descobriram uma necessidade que o próprio lar tem sob o ponto de vista administrativo, que é juntar toda a administração em um único local. Então, esse prédio pode se prestar a essa, pós-mostra, se prestará a essa finalidade. E teremos, sem dúvida nenhuma, um local super revitalizado, né? Agora, o aspecto interessante a ser ressaltado sobre o diferencial da mostra é que ela a cada ano deve ser mais sustentável e ela deve necessariamente ser realizada em uma instituição de reconhecida benemerência, né? E então aí nós temos, como eu disse a você, o resultado a partir da sustentabilidade, solidariedade e amorosidade com que foi feito isso aqui. Esse resultado está sendo extraordinário. São 31 ambientes, né? São 32 ambientes. 32 ambientes? Nós conhecemos 2 desses ambientes, a gente vai passar para o pessoal de casa dar uma olhadinha e sentir um pouquinho desse gostinho do que é a mostra, cada ambiente com detalhes sustentáveis. Vamos passar para o pessoal assistir. O primeiro ambiente que conhecemos foi o Staff Lounge. Ele foi desenvolvido pelas arquitetas Patrícia Andrade e Grace Souza. A concepção do Staff Lounge foi a biofilia, né? Uma tendência hoje, um braço da sustentabilidade, onde a gente traz do que é fora do ambiente para dentro do ambiente. Staff Lounge é um lugar onde os funcionários de uma empresa precisam utilizar, então a gente estudou bastante o que seria interessante para os funcionários dessa empresa terem no momento onde eles não estão trabalhando. Então a gente dividiu em 3 ambientes, um que alimenta-se, que é o café, a gente fez dessa maneira, um espaço mais descontraído, onde a gente colocou puffs, lugar para deitar, e uma sala de ginástica, e onde o funcionário pode exercitar-se. Para criar tudo, a gente quis trazer para dentro do ambiente como se o funcionário estivesse num ambiente externo, porque a gente estudou que isso faz com que a produtividade e o bem-estar do ser humano melhore, ela tendo contato com a natureza. Entre os destaques do ambiente de descanso estão as fotografias feitas na própria entidade pelo fotógrafo Lucas Ferraz e livros que viram bancos. A gente descobriu o Bookniture, que é um livro que se transforma em banco. Ele aguenta até 1 tonelada. Ele foi inspirado num origami. Ele foi criado em Hong Kong, onde as pessoas não têm espaço, né, um dos lugares no mundo onde menos se tem espaço. Então as pessoas, o design dele criou para que ele tivesse exatamente isso, né, pudesse utilizar em qualquer lugar e pudesse levar para qualquer lugar. Então a gente faz uma estante, coloca os livros na estante, o Bookniture na estante. Quando tem confraternização, eles se transformam em banco e podem ser até usados como mesinha de apoio, enfim, tem várias funções para ele. Na área fitness do Staff Lounge, o destaque fica por conta da bicicleta, que ao ser pedalada gera energia para carregar um celular ou acender uma lâmpada, por exemplo. As próprias barras de apoio são aquelas barras utilizadas para cadeirante. A gente fez uma brincadeira. A gente colocou aqui alguns equipamentos também de academia. O segundo ambiente que visitamos foi o Quarto dos Netos, da arquiteta Michele Moreira.
Aqui a gente quis trabalhar de uma forma bem lúdica, tanto o lado afetivo das crianças através das memórias, né, que as crianças vão criando e também conhecendo suas raízes, como também trabalhar a pedagogia no ambiente. Então, cada brincadeira que a gente escolheu aqui vai trabalhar com a criança uma forma dela trabalhar a organização, trabalhar a leitura, o desenvolvimento mesmo da criança ao longo do tempo. E as relações humanas também. Ao invés da gente colocar uma caminha para cada neto, a gente colocou uma camona. Porque, assim, quando a gente está com os netos na casa dos avós, a gente quer dormir todos juntinhos. Então, foi isso que a gente quis trazer mesmo para o ambiente. Os destaques do ambiente ficam por conta das paredes com tinta de lousa, que trabalham a imaginação das crianças, e da mesa feita com papelão. As mesinhas de papelão, além delas serem recicláveis, né, que é uma coisa muito importante, elas já são reaproveitadas. É muito fácil você encontrar esse produto pela internet, por aí, mas aqui a gente ainda quis trazer essa questão do reaproveitamento. Elas eram usadas num café aqui de Campinas, tanto que você vê que elas estão bem marcadas, as crianças já rabiscaram, e a gente comprou elas de segunda mão para colocar aqui no ambiente. E o que é legal é que elas são leves, então as crianças querem um espaço maior para brincar, elas colocam no canto e depois elas voltam para o lugar com facilidade para deixar tudo organizadinho. Então a gente conheceu aí o Staff Lounge e o quarto dos netos. São elementos muito importantes e cada um dos ambientes também tem elementos sustentáveis, né? Essa é uma premissa da mostra. Sim, foi feito através do manual da mostra, conforme eu lhe disse, ele foi feito com premissas de sustentabilidade, é o diferencial dele. Algumas premissas foram obrigatórias e já são básicas e muitas delas utilizadas pela maioria dos profissionais. Outras são menos básicas, digamos assim, e são sendo mais específicas e serviram e servirão de pontuação para uma premiação que nós iremos realizar no final da mostra. Teremos três premiações: premiação de público, premiação técnica, os arquitetos e profissionais expositores votando eles neles mesmos, e a pontuação de sustentabilidade, premiação de sustentabilidade. Tá? E essa é a primeira edição da mostra, vocês já estão aí planejando outras mostras? Já né? temos encaminhada a próxima mostra no Instituto Padre Haroldo, com as necessidades que lá eles definirão na edificação que deverá ser revitalizada, né? Já temos também, mas vamos guardar para surpresa da próxima edição 2018. O pessoal de casa ficar curioso, né? Ah, sim, mas principalmente antes do ano que vem, de 2018, é importante que o pessoal venha visitar a mostra, venha conhecer o resultado dessa mostra, e há, como eu disse a você, caráteres educativos nessa mostra. Por exemplo, a desmistificação de que sustentabilidade é caro. Tá? Alimento orgânico, por enquanto, ainda é mais caro no supermercado, na medida em que a demanda é menor por falta de conhecimento. Então, um dos objetivos da mostra é demonstrar que sustentabilidade é factível, é possível no cotidiano, no dia a dia das pessoas. E aqui a gente tem vários exemplos que não demandam um valor enorme de aquisição de bens, né? Muito pelo contrário, demandam criatividade, um olhar diferente, e é isso que a gente propõe também, que as pessoas venham sentir e verificar na mostra mais sustentável. Também tem uma questão gastronômica que vocês fazem de arte, para tornar mais atrativo. Exatamente. Inserido na questão da mostra por que às vezes as pessoas não podem, principalmente num local como esse, permanecer? Porque normalmente a gente fica na mostra, fica em alguns lugares, como nós temos aqui o café da mostra ou o restaurante da mostra, mas a ideia é que as pessoas permaneçam algum tempo. E para isso foi idealizada algumas programações artísticas, como por exemplo circos, apresentação de teatros, música, dança, que pode ser verificada no site da mostra, mostra.com.br, assim como
um conjunto de possibilidades gastronômicas, vamos dizer assim, não exatamente uma praça de alimentação, onde nós temos o café da vovó, a tenda de alimentação feita com alimentos orgânicos, não necessariamente vegetarianos, e também outras opções de food trucks alinhados com essa proposta. Fica aqui na parte externa. Na parte externa. Sábados e domingos nós teremos esses food trucks e durante a semana a tenda de alimentação e o café da vovó. Porque a mostra está aberta quartas, quintas e sextas, das 14 às 20 horas e aos sábados e domingos, das 12 às 20 horas. Lavínia, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer a sua presença e ficou o convite aí para o pessoal de casa. Você passou o site para conhecer, ainda dá tempo, vai até o dia 12 de outubro. Vai do 7 de setembro, que foi inaugurado, a 12 de outubro. Então, tá? Muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos. Mostra.com.br. Segundo bloco do programa Transformação no Ar, e agora com a gente a Natália Chaves, que é diretora de Marketing e Comunicação do Lar dos Velhinhos. Natália, muito obrigada pela sua participação e eu queria que você falasse para o pessoal de casa como o Lar dos Velhinhos recebeu essa parceria com a Mostra Mais Sustentável. Primeiramente, a gente que agradece a visita de vocês, é muito importante recebê-los aqui na nossa entidade. O convite para participar da mostra foi muito gratificante. Como a Lavínia já havia comentado, é um prédio muito grande, ele tem de extensão 850 metros de construção e que estava funcionando como depósito. Então, é um prédio muito bonito, com arquitetura fantástica e que não estava tendo uma utilidade muito funcional para o Lar dos Velhinhos. Então, a gente realmente começou a analisar o que seria feito com ele, o que não seria. Chegou a ponto de questionar realmente a demolição do prédio e eles chegaram no momento certinho, porque interveio, a gente mantém o prédio em pé, todo revitalizado, com uma estrutura muito mais bonita do que originalmente estava. E agora com um ressignificado, né? A gente vai conseguir colocar no mesmo prédio toda a nossa área administrativa, o nosso setor de captação de recursos, que também é muito importante aqui para o Lar dos Velhinhos. Então, ele veio numa excelente hora. E a estrutura também estava abalada? Isso foi recuperado ou não? Ocorreram algumas modificações, porque o prédio ele funcionava como dormitório. Então, eram quartinhos. Então, todos esses ambientes que você vê aqui, eles eram mini dormitórios. Então, teve que reestruturar tudo. Muita parede foi tirada, algumas tiveram que ser diminuídas. Então, teve realocação de estruturas. Eles montaram tudo dentro da estrutura que vai ser utilizada posteriormente. Então, por exemplo, aqui onde a gente está é vizinho da nossa nova recepção. Então, foi tudo muito pensado para atender a nossa demanda. Então, vocês passaram a necessidade e eles adequaram esses ambientes. Exatamente. E o Lar dos Velhinhos é uma entidade conhecida, está aí há 113 anos na cidade de Campinas. Para o pessoal de casa que não conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho da fundação, de como ele começou. O Lar ele foi fundado em 1904, inicialmente não com o nome que leva hoje, Lar dos Velhinhos de Campinas, era chamado de Asilo dos Inválidos. Todas as pessoas que perambulavam, imigrantes, que estavam soltas pela cidade, vieram morar aqui. Então, não existia uma estrutura muito boa na época. Campinas estava crescendo de forma muito desordenada. Então, todo mundo que estava em condições de vulnerabilidade eram destinadas aqui para a entidade. Era um atendimento gratuito, parceria com a municipalidade? Era um atendimento gratuito. Hoje, como que funciona? O Lar, a administração toda dele, a presidência toda é voluntária. Nós contamos com um escopo de 160 colaboradores que se dividem em turnos, que por ser uma instituição de longa permanência, nós funcionamos 24 horas por dia e fornecendo todo o atendimento básico e clínico para esse idoso. Então, a gente tem aqui um centro de observação, então se de repente ele precisar de uma intervenção medicamentosa, de análise dos sinais vitais, a gente tem todo o acompanhamento. E aí precisou de um cuidado mais específico, aí que a gente faz direcionamento para a rede pública de saúde.
E atualmente o lar atende quantos idosos? São 89 atendidos em regime asilar. Então aqui eles têm toda a estrutura de vivência, de convivência. O lar ele preza muito por essa questão do acesso a itens que está ali regido pelo Estatuto do Idoso e que muitas vezes não tem cumprimento. Então a gente tem todo um cuidado de proporcionar para ele, além da qualidade de vida, acesso a eventos culturais. Então eles não é porque chegou na terceira idade que eles estão parados e não está esperando a morte. Na vida não parou. Eles têm toda uma rotina de atividades, eles têm acompanhamento com psicólogos, assistentes sociais, têm acompanhamento com nutricionista. E como que a participação familiar? A gente tem aqui uma realidade que não é... Eu acho que é como geral, assim. Nós temos idosos que têm o acompanhamento da família, que fazem visitas constantes, mas não é uma regra. 25% dos meus atendidos não têm vínculos familiares. Então, acaba ficando meio na dependência de pessoas que venham visitar, que façam esse primeiro contato, criem um vínculo e que aí não deixe de participar. E também tem os colaboradores, os voluntários, que a gente não dá tempo, não dá moleza para a tristeza aqui. Exatamente, isso que eu ia falar. E nessa parte entra o trabalho voluntário. Como que vocês recebem isso? Alguém de casa, de repente, quer se tornar um voluntário, quer vir conhecer, quer fazer algum tipo de trabalho com o pessoal? O trabalho que o Lar dos Velhinhos realiza, ele não seria possível se não fosse os voluntários. Atualmente são 82 voluntários que se dividem em diversas atividades. A gente leva muito em consideração, além da disponibilidade, a aptidão de cada pessoa. Então, de repente, a pessoa vem e fala, olha, eu trabalho com estética, eu gostaria de fazer limpeza de pele nos idosos. Isso pode ser feito. Eu gosto de ler, criar um grupo de leitura. Eu gostaria de ir só para bater um papo. Pode também. A gente tem um bazar que é permanente e que auxilia diretamente aqui para a manutenção da entidade. Então, de repente, se a pessoa quiser nos auxiliar também, prestando serviço para o bazar, é uma maneira muito útil, muito valorosa aqui para a gente. Então, desejando ser voluntária, é só nos procurar e aí entrando em contato pelo 1937434300, que a gente com certeza vai ser uma honra recebê-los e aí a gente pode procurar uma atividade que se adeque às aptidões e necessidades de cada pessoa. Em relação a doações, se a pessoa não pode estar presente, mas quer fazer uma doação, o que vocês mais precisam aqui? O custo operacional do lar ele é muito alto, então, e até sendo muito franca e direta nessa questão. Por estarmos presentes, nossa estrutura é muito grande, a gente está numa área de 72 mil metros quadrados. Como comentei anteriormente, nós temos um quadro de funcionários que é muito extenso. Então, assim, a ajuda financeira é o que a gente mais precisa. Ano passado, a gente teve uma queda de 40% nas nossas arrecadações. A crise, essa conjuntura política e econômica, ela veio, bagunçou tudo. E a primeira pessoa que sente é uma instituição. A empresa ela vem sentir isso um pouquinho depois. Porque os nossos doadores, é até meio curioso, o perfil do doador, os nossos doadores, em sua maioria, são pessoas de classe C e D. O valor médio de doação é de R$20. Então, foram muitas pessoas que deixaram de fazer essa contribuição e a somatória disso acarretou que a gente teve uma redução nessas doações e aí a gente foi inventando maneiras criativas de não fazer com que isso atrapalhasse o serviço que a gente presta. Porque a qualidade do serviço, ela não pode cair. Eu tenho vidas que dependem do serviço, então a gente vai inventando meios. Mas, de repente, a pessoa não consegue ajudar com a contribuição financeira, não tem problema. Ela pode fazer a doação de serviços e insumos que evitariam custos aqui para a entidade. Então, de repente, se a pessoa tem itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, móveis, roupas. E aí eu digo para criança, adulto e brinquedos, o que não é consumido aqui dentro, a gente direciona para o bazar e a venda de lá é integralmente revertida para cá. E agora, em relação à mostra, o que os velhinhos vão frequentar nesse espaço novo que está chegando para vocês? A casa é deles, né? Então, a utilização em si vai ser da administração, mas o espaço é
completamente aberto para eles. Então, a gente com certeza vai criar alguns espaços internos, por exemplo, um cantinho do descanso, que não vai ser só nosso, é deles também. E como a gente tem essa convivência muito próxima com os nossos atendidos, vai gerar ainda mais proximidade, porque o espaço está muito convidativo, está muito bonito. E como que funciona se uma pessoa idosa quer vir morar no Lar dos Velhinhos, eu quero conhecer, é ali que eu quero ficar, como que acontece? Ele passa por uma análise de perfil. A gente tem um perfil dentro, regido pelo nosso estatuto, em que o idoso ele precisa cumprir. Ele precisa estar em condição de vulnerabilidade social. Se esse idoso, porventura, estiver abandonado e sem condições de fazer o autocusteio fora da entidade, ele é um candidato apto a vir morar aqui com a gente. Só que aí ele passa por uma bateria de exames clínicos e psicológicos. A gente faz visita à residência do idoso, ele faz uma visita até a entidade para que a gente possa verificar se ele realmente necessita da vaga e se ele tem o perfil para morar aqui, porque de repente ele está acostumado com um âmbito de vida que é muito individual e aqui é coletivo. Então tem que ter toda essa análise para ver se ele realmente gostaria de vir morar aqui, se ele tem o perfil, ele estando dentro de todos os aspectos, ele passa a vir morar aqui com a gente. Legal, nosso tempo está acabando, infelizmente, eu quero agradecer a sua participação. A gente vai deixar os contatos do Lar dos Velhinhos para quem quiser ajudar, quem quiser conhecer. E parabéns aí por essa parceria com a Mostra Mais Sustentável e por esse ambiente tão bonito que ficou. Você de casa, eu agradeço a sua participação e qualquer sugestão, contato, alguma pergunta, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail redacaltv@campinas.sp.leg.br. Muito obrigada.